Mas nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que estava pensando durante a semana, ou pensando nesses últimos dias, o que traria de palavra. E naquilo que eu estava pensando, sobre o que eu pregaria, eu estava tendo a oportunidade de suprir uma necessidade na secretaria, e veio uma senhora, né, Esther Peters, eu nem perdi se eu poderia, mas a gente teve uma boa conversa juntos ali, e compartilhando, e aí ela falou do livro que ela escreveu, bastante empolgada, e eu falei, cara, que legal. E aí eu fui ver, né, tem o livro dela, né, à disposição na secretaria. Ela falou do testemunho dela quando ela saiu da Rússia, e o livro trata justamente desse testemunho dela saindo, né, com 7 anos da Rússia, se não me engano foi da Rússia, e toda a perseguição, tudo mais. E naquele momento eu falei, puxa, que legado maravilhoso, que herança maravilhosa que nós recebemos, a nossa fé que nós podemos hoje compartilhar, e essas pessoas que nos transferiram essa fé, que herança maravilhosa. E discutindo com ela e conversando sobre isso, pensei em compartilhar algo conosco nessa manhã sobre a herança que nós recebemos, esse legado, e como nós administramos aquilo que nós recebemos. Como é que a gente administra uma herança? Se você recebe uma herança, como é que você administra ela? Porque a gente pode fazer algumas coisas com uma herança. Você pode receber a herança que você recebe do seu pai, né? Se é uma herança boa, né? Se, digamos aí, você recebesse aí terras, ou seja lá o que for, né? Uma boa poupança, enfim, né? Você recebe uma boa herança. Você tem 3 coisas que você pode fazer com essa herança. Primeira coisa que você pode fazer com essa herança, o que é? Consumir com ela, né? O que é consumir? Você pega aquela herança que você recebe, aqueles valores, aquela construção, uma edificação, um prédio, seja lá o que for, e você consome com aquilo, você simplesmente usufrui daquilo. Você pega e vende, vai viajar, você aproveita aquilo, né? E simplesmente consome com aquela herança. É uma possibilidade. A segunda possibilidade é de você preservar. Preservar em que sentido? Eu não vou mexer nisso. Foi herança do meu pai. Então eu vou manter aquilo ali, assim, vou manter aquilo parado, né? Não vou mexer, não vou gastar, mas também não quero investir naquilo porque isso gasta, né? Você ter um patrimônio, você vai ter que investir para manter ele. Também não quero gastar porque não tenho como gastar com esse patrimônio. Então eu vou deixar ele lá onde ele está. E aí depois de 10, 15, 20, 50 anos você passa isso para a próxima geração. É uma segunda oportunidade. E a terceira forma de você administrar uma herança que você recebe, o que é? Você de alguma forma trabalhar com ela. Você recebe algum valor, algum prédio, algum patrimônio, e você trabalha com ele, né? Seja lá o que for, você administra aquilo de tal forma que você multiplica aquele valor ou aquele patrimônio, seja lá o que for. Então você tem 3 formas de lidar com uma herança. Eu estou falando agora de valores, mas isso também não se distancia muito da questão espiritual. Espiritualmente nós também recebemos um legado, nós recebemos uma herança de nossos pais, né? Eu espero que seja boa. Se de repente você fala, poxa, mas na verdade a herança que eu recebi dos meus familiares não foi uma herança muito boa, foi uma herança na verdade bem ruim, né? Mas pela graça de Deus você está ouvindo o Evangelho, e a herança espiritual você pode então neste momento agregar e sim fazer dela uma bela e uma abençoada herança.
Em relação a isso, gostaria de te convidar, não vou ficar só falando em exemplos, né? Vamos para a palavra e vamos ver o que a palavra nos fala em relação a administrar aquilo que nos é dado. Eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo também vai falar sobre edificar, sobre continuar uma obra que havia sido iniciada. Então, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 em diante, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aqui a discussão, ela gira em torno da questão, justamente que nessa igreja estava havendo partidarismos, né? Uns diziam não, porque eu sou de Paulo, outros de Pedro, e uns de Apolo, e outros se diziam de Jesus, e por aí vai. E aí, na verdade, Paulo diz, gente, isso é ignorância, isso não contribui. E aí ele vai falar justamente da base, o fundamento que já havia sido posto, que é Jesus Cristo, e não há outro fundamento que possa ser lançado. E Paulo fala então que cada um deve zelar como constrói sobre este fundamento. Como constrói? Porque você não pode fugir do fundamento, o fundamento já está colocado. Então você não consegue avançar além do fundamento. Você precisa se manter ao fundamento. E ele diz, o fundamento já foi colocado, que é Jesus Cristo. A questão agora é como cada um administra ou edifica sobre aquele fundamento que já havia sido colocado. E aí ele coloca alguns materiais com os quais se pode edificar. Como ou como edificar. Não é nem o que edificar, porque o que já está estabelecido. Agora como se edifica. E o como, ele diz que existem alguns materiais utilizados neste como. E aí ele coloca 6 tipos de materiais. 3 de um tipo e 3 de outro tipo. No versículo 12, ele diz, se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então existem 3 materiais que se queimam com o fogo, madeira, palha e feno, e outros 3 que o fogo não tem uma ação destruidora. Sobre 2 deles ele tem um efeito purificador. Ouro e prata se purifica com fogo. Pedra preciosa não é necessariamente alterada, né? A gente sabe que ela é formada em meio a uma pressão e calor intenso, né? Mas a questão realmente real aqui é, na verdade, elas não se consomem. A ideia é essa, ela não se consome. Agora, o que se consome é madeira, palha e feno. Vira cinzas. E ele diz, estes materiais é que definem o tipo de construção que está sendo feita. E quando a gente olha, então, este como edificar, o que é esse como se edifica? Que materiais são esses que eu posso usar numa edificação de fé agora, na construção da igreja? A gente está falando aqui de edificar a igreja, edificar o povo de Deus. Como é que nós podemos edificar algo que vai chegar no final que não vai ter resultado nenhum? Vai se queimar. Essas obras, essas atitudes, elas não vão ter sustentação.
E para isso me lembra muito o que Jesus falou. Jesus, quando estava falando lá no Sermão do Monte, ele identifica esse tipo de material. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 5, ele diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, no Facebook, no Instagram. Não, isso aqui não está aqui. Como alguns fazem, né? Mas ele diz o seguinte: a fim de serem honrados pelos outros. Ter o like, ter o comentário lá embaixo. Aí, ó, legal, hein? Ele diz o seguinte: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que o vê, que é feito em segredo, o que é feito em segredo o recompensará. O mesmo você vai ouvir também em relação à oração, além do versículo 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, a herança. A recompensa eles já receberam. Esse tipo de obra, quando ela é feita com a motivação de se honrar e se glorificar diante dos outros, essa obra ela não é válida, ela é nula. Esse tipo de atitude, ele não tem lucro nenhum eterno. Ele não tem nada que vai refletir para a eternidade. A mesma situação ela é mencionada no jejum, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente, eles já receberam sua plena recompensa. Porque o objetivo deles é justamente o reconhecimento humano. E se você faz para ter reconhecimento humano, e você o recebe porque você o divulga, então você já recebeu aquilo que você estava procurando. Você estava procurando a aprovação humana, então você já a recebeu. Feno, palha e madeira. A motivação conta também. Não é apenas o que eu construí, mas como eu construo. Que material, que intenção eu tenho ao praticar alguma coisa. Então, se a gente for verificar de novo no texto de 1 Coríntios, no versículo 14, ele fala assim: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Aqueles textos que a gente verificou agora há pouco também falam de recompensa, mas justamente uma recompensa que não vai ser alcançada, porque já se alcançou o objetivo. E aqui nesse texto ele diz: olha, o fogo vai provar a obra que cada um edificou. E se não sobrou muita coisa, né? Se a motivação foi errada, não vai ter recompensa. Se nós formos verificar ainda em Mateus capítulo 7, ele vai falar sobre, nos versículos 21 a 23, Mateus 7, 21 a 23, ele vai falar o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O problema aqui não está em expulsar demônios, muito menos em curar ou profetizar. O problema não é este. Tanto é que os discípulos também expulsavam demônios, os discípulos também oravam pelos enfermos, eles eram curados. O problema não é essas ações, essas obras. O problema está em você acreditar de que estas obras garantem tua vida eterna. Acreditar que se eu fizer X, Y, Z, isso vai garantir a minha passagem para o céu. É você fazer obras acreditando que vai ter esse benefício, porque as obras te garantem acesso ao céu. E a motivação, por que você está fazendo isso, aquele outro? Porque eu quero me garantir. Não, isso não vai funcionar. As obras, elas não funcionam aqui como uma passagem para o céu, a salvação, mas sim, as obras, elas confirmam a nossa entrega a Jesus. Então ele diz aqui, olha, nem as obras que a gente diria extraordinárias, elas também não nos garantem uma recompensa eterna, se não for feita com o material certo. E aí a gente se pergunta: poxa, então o que é esse material certo? O que é esse material que ele fala aqui de ouro, prata e pedras preciosas? Que material é este? Porque eu quero construir com o material certo. Porque se eu construir com o material errado, eu posso chegar lá no céu e dizer: olha, a porta não está aberta para ti. E quando então Paulo fala em 1 Coríntios dos materiais que não se queimam, que são preservados, o fogo apenas tem o efeito de purificação sobre 2 deles. Que material é este? Que motivação é esta que abre as portas do céu para você e para mim? Como posso administrar uma herança de forma sábia que trarão as portas abertas diante do Senhor? E então nós entramos nessa segunda classificação de materiais. E para isso eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 34 em diante. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, estou no texto errado, Mateus 25, versículo 34, estava no versículo 1. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Agora o texto novamente se refere a obras. Agora o texto novamente se refere a uma atitude na qual o Senhor diz: vem cá, a porta do céu está aberta para ti, venha, agora receba a herança que estava preparada desde antes da fundação do mundo. Isso aqui é tudo de vocês, usufrua. O que se diferenciou? Qual é a diferença naquela desta? Eu gostaria de complementar esta ideia, seguindo para o versículo de número 37.
No versículo de número 37 diz assim: então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? A questão é que as pessoas às quais o Senhor disse: venham, recebam o reino, recebam a herança, são aquelas pessoas que estavam completamente despojadas de segundas intenções. Eles não fizeram o que fizeram aqui na terra querendo um benefício ou exigindo um benefício por aquilo que elas fizeram. Elas fizeram porque havia necessidade, eles viram a necessidade: alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu não vou fazer porque eu sou um bom homem, eu não vou fazer porque eu sou uma boa pessoa, eu quero um benefício eterno, então eu vou ajudar aqui, e aí depois até posso tirar uma foto e postar, né, porque eu sou uma boa pessoa. Eles não estavam tão preocupados com a sua reputação, quanto mais com a reputação daquela pessoa que estava passando por necessidades. Ela não fez aquilo porque acreditava que aquilo lhe traria um benefício lá na frente. Quando te vimos? Quando nós fizemos? Eu não lembro. Enquanto que os outros dizem: ei, mas eu fiz X, Y, Z. Ah, mas eu fiz grandes coisas. Se a gente for comparar essas grandes coisas que a gente viu lá, de curas, milagres, expulsar demônio e tal, essas obras aqui, elas seriam muito mais simples, né? A gente acha que aquelas coisas pequenas, e a Bíblia fala muito das coisas pequenas que nós negligenciamos, mas para Deus, as coisas pequenas, elas são grandes. E as coisas que nós achamos: uau, isso é algo extraordinário, Deus diz: vem cá, desculpa, isso aqui não me impressiona. Sabe o que impressiona a Deus? Quando nós agimos com a motivação correta. Seja expulsar um demônio, seja orar por uma pessoa enferma e repreender a enfermidade dela, seja dar uma cesta básica, ou seja, dar o teu próprio agasalho para uma pessoa que está passando frio. Qualquer coisa que seja feita, seja grande ou pequena, com a motivação errada, edifica-se com material errado. Então as obras em si, elas não se diferenciam muito. Não tem uma grande diferença entre esta ou aquela obra, mas sim na motivação. Na motivação que nós temos ao agir desta ou daquela forma. E aí eu gostaria de abrir contigo 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, agora a gente vai do capítulo 3 para o 13. Palavras de Paulo também. E Paulo fala então, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Sejam obras extraordinárias, sejam obras simples. Repartir os meus bens aos pobres. Aquilo que ele falou: eu estive com fome, você me deu de comer. Uma obra simples. Agora Paulo fala: eu posso até fazer essas coisas simples ou grandes, falar em outras línguas, ou seja lá o que for, mas se eu estiver motivado erradamente, tudo isso é palha, feno e madeira.
não passa. A única cláusula que é material precioso é uma só, é o amor. E por que o amor? Porque a motivação minha ao fazer ou deixar de fazer deve ser o amor? Por que o amor é a cláusula que preserva os materiais? Pedras preciosas, ouro e prata. E sabe por quê? O amor vem de Deus. Glória a Deus. Tem crianças, né? As crianças são mais corajosas. Isso aí. O amor vem de Deus, porque Deus é amor. Então, se eu edificar com o material eterno, que é o amor de Deus, que é o próprio Deus fazendo através de você e através de mim, Ele não pode consumir a sua própria obra, certo ou errado? Ou Ele pode ir contra a própria obra dele? Não. E se você é um associado dele, se você é um representante dele, um embaixador de Cristo aqui na terra, você estará edificando com o material correto. Porque Deus não pode acabar com a obra que Ele mesmo colocou no coração nosso. Como é que Ele vai desfazer uma obra dele mesmo? Estão entendendo? Ele não consegue destruir algo que Ele mesmo inspirou para a gente fazer. Que Ele é o mesmo motivador, o Espírito Santo, o Espírito do amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus. Então como é que Ele vai desfazer uma obra que Ele mesmo motivou para nós fazermos? É material que não se corrompe. Este vai ter recompensa, porque tem a motivação celestial, a motivação divina. Esse sim não pode ser consumido. Não há como Deus consumir uma obra que Ele mesmo inspirou para as pessoas fazerem. Não tem lógica, não faz sentido. E por que a gente vai em Apocalipse, a gente percebe que os elementos, pedras preciosas, ouro, tudo isso são elementos celestiais, eternos, não transitórios. Por isso que quando a gente vai no Apocalipse, a gente vê a cidade maravilhosa descrita com esses elementos. Eles são elementos eternos. Então a motivação nossa precisa ser o quê? Obediência em amor. Não faça porque você pode ter um benefício, e muitas vezes a gente vai fazer com prejuízo. Muitas vezes a gente vai fazer com prejuízo. Muitas vezes vai custar algo para nós. Mas fazendo com a motivação certa, saiba que a tua recompensa virá. Saiba que a tua recompensa virá. Talvez aqui na terra, mas não necessário aqui na terra, mas lá no céu. E você vai ouvir essas palavras do Senhor: vinde, né, meu querido filho, minha querida filha, possua a herança que eu preparei para ti. Legado. Legado e herança. Nós recebemos uma fé, nós recebemos uma herança. Como nós edificamos sobre ela? Como eu administro aquilo que eu recebi? Eu recebi a fé, eu recebi um legado dos meus pais. Eu estou dando continuidade a isso ou estou deixando parado? Eu ganhei uma Bíblia dos meus pais. Ela está lá guardadinha na gaveta. É para não estragar, né? Então é um bom legado, né? Eu preservo, estou preservando aquilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe, uma Bíblia. Ou será que é a forma errada de preservar a fé? Será que eu estou acrescentando a esta herança, estou indo além, estou edificando sobre o fundamento? O fundamento foi lançado, você recebeu uma edificação até um certo ponto. Paulo lançou o fundamento, veio o Apolo, veio Pedro. Cada um foi edificando sobre ela.
E Paulo diz, olha, depende agora como cada um edifica sobre ela. Com que tipo de material cada um edifica sobre ela. Ou ele se queima, ou ele não se queima. Sobre essa herança que você tem recebido dos seus pais, espiritual, o que você tem agregado? Porque se você quiser somente preservar, no sentido de não agregar mais nada além disso, com o tempo isso vai desvalorizar. Certo ou errado? Se você pega e digamos que você recebe um computador do seu pai, né? Digamos aí, eu não sei se na época do meu pai na juventude dele não tinha computador, né? Mas digamos assim que eu recebesse um computador do meu pai, eu recebo essa herança, ó, filho, toda a herança que eu tenho é esse computador. Ele entrega para mim, eu vou dizer, puxa, eu vou preservar, vou guardar. Aí eu entrego esse mesmo computador para o meu filho, né? Daqui a 15, 20, 50 anos, né? Ó, pai recebeu do vô, estou te dando de herança. O que ia acontecer? Lixo, né? Isso não me ajuda a nada, né? Talvez serve para colocar num museu. Então, a herança espiritual, se eu não agrego nada além daquilo que eu recebo, se eu talvez preservo, talvez vai ser que nem aquele que diz aqui no texto, no versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, diz assim, se o que alguém construiu e se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo, né? Então ele, aceitou a fé, porque na verdade a salvação ela não contribui obras, por isso que naquele texto também que a gente viu lá em Mateus, né, as obras não podem comprar a salvação de ninguém. Então a ideia é o que acontece, a pessoa uma vez sim, ela reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ela não edificou, né, ou até edificou de forma errada, e aí veio a prova, as obras se queimaram, foi salvo pela graça e misericórdia, porque não é pelas obras que nós somos salvos, isso vem por meio da fé. Então a pessoa assim reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas não agregou muita coisa. Então a questão é, o que estou fazendo com a minha herança? Que legado eu estou deixando? Eu não estou falando agora só de filhos, eu vou falar agora no teu dia a dia, na escola onde você está dando aula, no teu ambiente de trabalho, os teus colegas, que herança você está deixando ali? Se Deus em algum outro momento te tirar dali, te colocar em algum outro lugar, um outro emprego, um outro ambiente, que legado você deixou ali? Que legado você mostrou? Porque isso também é legado. Recebi muitos legados nas pessoas que me acompanharam, que eu acompanhei na vida de fé. Aprendi muito com aquelas pessoas que caminharam comigo, ou que eu pude aprender no seminário teológico, seja lá onde for. Eu recebi muita herança nos cultos que eu participei, na escola dominical que eu fui, nos ensinos que eu tive. Que legado nós estamos deixando, se talvez um dia nós partirmos? E voltando lá para a minha conversa com a Esther Peters essa semana, ela falou assim, chegou um momento que eu achava que minha vida acabou aqui na terra. E uma coisa me deixou muito atemorizada, ou angustiada. Ela mesma falou, eu estava muito bem tranquila, bem resolvida com a minha fé. Estava muito bem resolvida com a minha vida aqui na terra, e glorificando e ansiando já de estar junto com meu Senhor. Mas uma coisa me constrangia, meu livro ainda não está pronto. A gente riu juntos. Mas o que
não está concluído. Qual é o legado que ainda falta para você concluir a jornada aqui na terra? Com ouro, prata e pedras preciosas. Então essa meditação eu gostaria de deixar para nós, e que possamos colocar nossa vida diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero edificar. Eu não quero simplesmente negligenciar a herança que eu recebi. Também não quero dispensar ela como sendo algo ultrapassado, nem dando bola para essa herança, botando fora. Eu quero edificar. Eu quero edificar com o material certo. E Deus vai te encher do seu amor. Deus vai te encher com o Espírito Santo de Deus. E você vai poder edificar sobre aquele fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?